Bem-vindo a mais um dos nossos cultos aqui na Igreja Batista Conte. É uma alegria te receber em nosso meio, em nossa casa. Hoje nós temos o início do culto um pouquinho diferente. Vem cá, filha. Essa é a minha ilustração. De terça para quarta-feira dessa semana, na madrugada, essa pequena acordou à meia-noite e só voltou a dormir às 4 horas da manhã. Eu e a Sofia, a gente foi intercalando entre quem ficava com ela e ia dormir, mas como foi uma noite cansativa. Aquele momento me fez lembrar o quanto a gente não estava triste por ter uma filha, a gente é muito feliz, mas poucas vezes a gente para agradecer as noites boas de sono que Deus tem nos dado. Basta uma noite difícil para que as outras sejam muito mais gratas dentro do nosso coração. Essa história com a Elisa na semana me fez lembrar um pouco de Lucas 17, onde Jesus ele cura 10 leprosos que lhe pedem misericórdia, mas apenas um leproso samaritano, ele retorna para agradecer ao próprio Jesus. A verdade é que gratidão é diferente de ação de graças. Nós podemos dizer que somos gratos a Deus por muitas coisas, mas nós poucas vezes paramos para agradecer o que Ele tem nos dado. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria te convidar a, no início desse culto, nós orarmos em gratidão, em ação de graças a Deus, colocando diante dEle o que Ele tem feito pela nossa vida, o que Ele tem feito em nossa igreja, apesar das circunstâncias, mas também através das circunstâncias. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e colocar com gratidão o que Deus tem feito na sua vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco. Obrigado porque o Senhor tem resolvido as questões mais importantes do nosso coração. Obrigado porque nós temos o sustento de cada dia, nós temos os alimentos, nós temos pessoas ao nosso redor, nós não estamos sozinhos. Obrigado, Pai, pelas famílias que o Senhor tem nos dado. Obrigado, e é o que eu agradeço, eu e a Sofia, pela Elisa, pela nossa filha, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pai, que nós não precisemos passar por circunstâncias difíceis para reconhecer o Teu cuidado a cada dia, mas que hoje mesmo nós possamos reconhecer e ser gratos pelo que o Senhor tem nos dado. Nos dá um culto onde o Senhor seja honrado e glorificado e nós possamos estar com o nosso coração aberto. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. No próximo domingo, dia 2 de agosto, estamos reiniciando as nossas aulas da Escola Bíblica, às 9 horas da manhã. Por isso, eu te convido para acordar um pouquinho mais cedo e participar junto comigo deste novo módulo chamado O Segredo da Oração. Qual oração que Deus gosta? Qual oração Deus rejeita? Será que a oração muda de fato as coisas? Ela muda a mente de Deus? Tudo isso nós vamos conversar neste mês, neste módulo da Escola Bíblica. Te convido para participar comigo no próximo domingo. No próximo domingo também é o nosso primeiro domingo do mês. Por isso, nós teremos nossa ceia, mas de uma maneira um pouco diferente. Às 11 horas e 15 da manhã, todos nos conectaremos na sala do Zoom da igreja e ali nós cearemos juntos como irmãos. Será um tempo muito especial de revermos uns aos outros, mas principalmente de adorarmos ao Cristo que entregou a sua vida para que nós pudéssemos vivê-la hoje. Te convido para esse tempo mais que especial como igreja no próximo domingo. Olá! Esse recado é para as mulheres. Estamos com muitas saudades dos nossos encontros presenciais. Por isso, no próximo sábado, dia 1º de agosto, às 14h30, nós teremos um encontro via Zoom para orar e ouvir um devocional juntas. Esse link do Zoom será disponibilizado pelo Conde Comunica e também no WhatsApp das mulheres. Venha com a gente, venha aquecer o seu coração. Esperamos você. Graças ao Senhor, ao Rei dos Reis, o seu amor é para sempre. O Senhor é bom, meu supremo é, o seu amor é para sempre. Louva ao Rei.
pelo poder de sua forte mão. O seu amor é para sempre. Temos vida eterna e salvação. O seu amor é para sempre. Louvai ao Rei, a voz erguei. Para sempre Ele é conosco, o nosso Emanuel, Deus forte e poderoso. Para sempre Ele é fiel. Desde a manhã ao anoitecer, o seu amor é para sempre. Sua graça irá nos fortalecer. O seu amor é para sempre. Louvai ao Rei, a voz erguei. Para sempre Ele é conosco, o nosso Emanuel, Deus forte e poderoso. Para sempre Ele é conosco, o nosso Emanuel, Deus forte e poderoso. Para sempre Ele é fiel. O seu amor é para sempre. 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 Olá! Nós acabamos de cantar sobre o Deus que é bom, que é supremo, que é o Rei dos Reis, um Deus que nos deu a vida eterna, que nos deu a salvação, Deus que é o Emanuel, Deus conosco, Deus que está sempre conosco, Ele é gracioso, Ele é eterno. Será que isso faz diferença sempre na nossa vida, saber disso tudo? Antes de continuar, eu quero lembrar que esse é o nosso 20º culto, totalmente online. E eu quero agradecer o pessoal da equipe, publicamente aqui, o pessoal que tem mandado seus vídeos, tem aprendido a gravar vídeos, enviar arquivos grandes e várias outras coisas que estão relacionadas com a produção desses cultos online gravados. Quero agradecer também ao Eduardo pela dedicação, sempre traduzindo, interpretando para os surdos. Todos os cultos ele fazendo isso também durante a semana, se dedicando bastante a isso também. E a equipe que tem preparado as mensagens, Samuel, Johnny e outros tantos que já pregaram também aqui, tendo que se adaptar aos nossos formatos. Então, muito obrigado por isso. Eu espero que você esteja sendo abençoado, assim como eu também tenho sido aqui em casa, também a nossa família. Eu quero agradecer também pela compreensão dos nossos irmãos também, que nesse período que não tem tanta tecnologia, a gente não tem às vezes a melhor qualidade do áudio, do vídeo, nesses vídeos que a gente faz, temos as limitações técnicas e eu quero agradecer então pela compreensão de todo mundo. Hoje a gente termina uma série de mensagens chamada Em Casa com Deus. Estou aqui em casa também, assim como os outros pregadores fizeram. Mas não só gravando de casa, mas para falar de experiências que nós temos tido com Deus nesse período de quarentena. De alguma forma, o assunto de hoje está relacionado também às outras mensagens que tivemos, mas de uma forma particular que Deus tem falado comigo nesses dias. Então, eu já quero te convidar a pegar tua Bíblia, teu caderninho, a tua caneta para anotar o que for mais importante e abrir a tua Bíblia já em Filipenses 4. Por que esse texto? Alguns dias atrás, eu estava mais quieto do que o normal. Eu já não sou um cara muito espalhafatoso, muito falante, mas eu estava mais quieto do que o normal.
Claro que eu não percebi isso. Mas a Camila teve um dia que ela, no café da manhã, ela disse assim, o que está acontecendo? Por que tu está tão quieto assim? O que tem te tirado do sono? E eu fiquei pensando assim, puxa vida, o que será que é? Porque eu não consigo identificar. Daqui a pouquinho eu começo a falar e não paro mais. Fiquei 10 minutos falando sem parar. A Camila começou a rir, porque ela disse, eu acho que era isso que estava, né, na tua cabeça, no teu coração, todo esse tempo. Eu digo, puxa vida, era isso. Sabe, eu não consegui identificar bem o que era. Os assuntos, eles se misturaram. Foi uma metralhadora de pensamentos, de ideias e de informações que eu estava despejando ali. Eu percebi que eu estava ansioso. Ansiedade. Esse era o meu problema. Mas eu nem identificava direito o que era que estava me deixando tão ansioso assim. Quando eu penso na palavra ansiedade e nesse conceito, eu estava lendo que alguns dizem que esse é o mal do século, é a doença do século, a ansiedade. Eu não tenho condições clínicas e técnicas para explicar a ansiedade. E o que eu sei da Bíblia é que tem 2 textos que logo vem à mente quando a gente fala disso, né? Mateus 6 falando sobre Jesus falando sobre a ansiedade, que a gente não deve ficar ansioso. E depois Paulo falando aos Filipenses também sobre a ansiedade, um texto bem conhecido, um versículo que normalmente a gente lembra nessas horas, mas nem sempre coloca em prática. Também não é esse versículo que talvez eu precisava ouvir naquela hora. Mas eu fui atrás desse texto, por isso eu pedi já para abrirem Filipenses 4. Para a gente entender o que foi que me chamou a atenção logo adiante, a gente vai ver alguns versículos. Vou passar por uma introdução, os versículos iniciais daquele capítulo, e a gente vai parar mais especificamente em 2. A gente começa lendo no versículo 1 até o 9. Antes de continuar, vamos orar para nosso Deus. Vamos pedir a bênção dele também desse período agora. Feche teus olhos comigo. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, sempre viva, eficaz. Muito obrigado porque o Senhor deixou essa palavra para nós. E também porque a gente pode estudar ela abertamente, livremente aqui. Eu te louvo porque o Senhor tem nos ensinado tanto nesse período. O Senhor tem falado tanto conosco, através das pessoas, através da tua palavra, através até dessas circunstâncias. O Senhor tem nos ensinado tanto. E nós queremos pedir também, por esse momento que a gente abre a tua palavra para ler, nos ensina o que o Senhor tem para falar para o meu coração e também de cada um que vai ouvir. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bíblia aberta, caderninho na mão para anotar. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele se dirige muitas vezes como essa é uma igreja muito amada por ele. É uma igreja que ele coloca lá no versículo 1 mesmo, desse capítulo, que é a minha coroa, a minha alegria. Isso ele não fala só ali, em diversas outras passagens dessa carta que ele mandou. Essa é uma carta mais ou menos como a gente tem hoje um relatório de um missionário. Sabe essas que o missionário que a gente apoia, que a gente está mais próximo, ele de tempo em tempo ele nos fala, olha, está acontecendo isso, eu tenho orado por vocês por causa disso. E Paulo também faz isso, agradecendo, porque essa era uma igreja que, inclusive, apoiava ele financeiramente. Então ele tem um carinho especial por essa igreja e ele escreve dessa forma também, muito carinhosa, mas dizendo muitas verdades e também instruções. Essa é uma cidade, uma colônia romana. E por isso, nessa carta, ele não fala nada sobre o Antigo Testamento, porque não estava se dirigindo a judeus convertidos naquela igreja. Ele está falando de cidadão romano. E muitos deles eram relacionados ao exército romano. Por isso algumas palavras e termos que ele usa, elas têm muito dessa característica de termos militares. Porque Paulo fazia isso, né? Ele falava muito bem de acordo com o público que ele queria atingir, alcançar. Esse relatório que ele faz, e algumas instruções que ele deixa, a gente pode passar por esses versículos. Por exemplo, o versículo 1, olha o que está escrito lá. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês
e anseio vê-los, pois são minha alegria, minha coroa de recompensa. Ele está colocando ali, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes é mais ou menos aquela estrutura, aquela situação de guerra que tu tem que ficar firme na batalha. Isso que ele está dizendo aqui. Tem uma batalha, vocês precisam ficar firmes no Senhor. No capítulo 3, nos versículos 18 e 19, antes disso ele já coloca assim: sejam meus imitadores, cuidem de pessoas que estão entre vocês, que só pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é o próprio apetite. Tinha desavenças internas. Ele está dizendo aqui, cuidado, esse é um tempo de dificuldade. Vocês estão passando por algumas dificuldades aqui, fiquem atentos, fiquem firmes no Senhor. Isso é muito prático para o dia de hoje, né? A gente também não sabe às vezes a quem deve ouvir, mas a gente deve ficar firme no Senhor. Esse é o versículo 1. O versículo 2 diz assim, versículos 2 e 3. Agora suplico a Evódia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Lembra que é uma carta, e é uma carta que era lida publicamente. Ele está citando nomes aqui. Ele tinha um carinho muito grande. Então ele diz aqui, suplico, numa outra versão diz rogo. Ele está pedindo para que essas pessoas parem de brigar. Afinal, como ele coloca lá no final, ele lembra muito bem, cujos nomes estão escritos no livro da vida. O que está dizendo ali? São irmãos. Irmãos em Cristo não devem brigar, não é mesmo? Isso tem um pouquinho do assunto que estava na minha cabeça naquele dia. Eu já vou explicar por quê. Versículo 4, Paulo está dizendo assim, um versículo bom, uma dica para quem quer decorar um versículo curto e muito eficaz. Diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. E eu repito, alegrem-se, alegrem-se. Sempre. Isso é praticamente uma ordem. Alegrem-se no Senhor. Não está querendo dizer assim, puxa vida, não tem problema nenhum para tu ficar triste. Ele está dizendo assim, no Senhor, em Cristo, em Jesus, nós somos alegres. Nós somos um povo alegre. Nós entendemos o Evangelho. Nós entendemos a mensagem da salvação. Nós devemos ser um povo caracterizado pela alegria. Ah, mas é minha cultura. Ah, mas é meu jeito que eu fui criado. Eu não sou muito risonho. As pessoas precisam conhecer a tua alegria. A ansiedade é o oposto disso, né? O versículo 5, ele nos diz assim, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Que todos vejam, olha o que diz, que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Amabilidade, ou diz uma outra versão sobre moderação, benevolência, é misericórdia, é abrir mão, muitas vezes, da nossa vontade e até dos nossos direitos em favor de alguém. Que as pessoas nos conheçam pela nossa misericórdia. Que isso seja algo diferencial na nossa vida. E termina dizendo, perto está o Senhor, ou como nessa versão diz assim, lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Ele está por perto, Ele está te vendo, tuas atitudes, tuas motivações. E não só isso, Ele virá em breve, a nossa vida não é esse período que a gente está aqui só. Que testemunho a gente tem dado de uma vida transformada por Cristo? Nossa amabilidade é conhecida? Nossa alegria é conhecida ou não? Ou a gente está sendo levado e sendo influenciado tanto pelas outras coisas que não nos permitem que a gente
exponha essa nossa alegria. Expresse essa alegria. Chega o versículo 6, dizendo então: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Tem outra versão que diz com ações de graças. Jesus já, lá em Mateus 6, como eu falei antes, Ele nos adverte que é errado a gente andar ansioso. Ansiedade, a palavra diz aqui sobre preocupação, ansiedade, é a sensação de estrangulamento. Sabe aquilo que dá um nó na garganta, que a gente parece ficar sufocado? As pessoas que têm crises de ansiedade, elas relatam que é uma aflição tão grande que parece que elas não vão sobreviver. Falta ar. E a gente conhece muita gente que tem vivido isso, né? Como a gente precisa saber apoiar isso e também sofrer com eles, ajudá-los nisso. Mas a ansiedade também é um sentimento inútil. A gente vive ansioso? E o que a gente pode fazer com isso? Uma noite mal dormida? Não que a gente não tenha. Eu tenho isso também. Mas o que isso resolve? Só nos dá mais sono no outro dia, né? Porque muitas vezes a ansiedade nos impede de dormir em paz. A preocupação parece que a gente crê mais na dificuldade, acredita mais no tamanho da dificuldade do que no nosso Deus. A incredulidade, parece que Deus não é poderoso como a gente canta, como a gente lê, como a gente sabe e conhece. Quando a gente busca qual é a solução, qual é o remédio que a gente pode procurar contra a ansiedade, contra as preocupações. Não é pensar positivo. Pensamento positivo não vai resolver a nossa vida. Talvez ajude por um período, mas não é a solução, não é a resposta. Ignorar as dificuldades, talvez. Negar que elas existem. Tem gente que faz isso, às vezes inconscientemente. Não resolve, né? Usar medicamentos pode ser uma boa, se for teu quadro clínico, mas não resolve o problema. Às vezes é a comida, a gente se afoga na comida ou bebida. Ou então, puxa vida, eu preciso muito fazer uma viagem, aí sim eu vou resolver meus problemas. Não, o texto coloca aqui, não é isso, é a oração. Oração é o nome desse remédio. Eu estou lembrando disso nesse versículo porque às vezes a gente não se dá conta, como foi colocado no começo desse culto, da gente lembrar das coisas boas que Deus tem nos dado. De ter gratidão. A oração, ela começa com adoração. Jesus nos ensina assim na oração, que Ele nos ensinou. Ela começa com adoração, com reconhecer quem Deus é. Quer ver como é isso? Te convido agora a cantar uma música junto com a equipe, uma música que fala algumas coisas muito importantes. Canta junto com a gente e depois a gente conversa mais um pouquinho. Soberano,
respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Percebeu o que a gente cantou agora? Não há outro como tu. Não há outro como Deus. Fiel, conselheiro, Ele é o início e o fim. Tem coisas que a gente não consegue nem imaginar sobre Deus. A gente nunca vai saber sobre Deus, conhecê-lo totalmente. A gente cantou que Ele é tudo para mim. Tudo para mim. Nós já cantamos antes sobre o Deus soberano, Deus poderoso, Deus que é bom, Deus que é amor. Quando a gente lembra primeiro de quem Deus é, quando nós estamos orando, o resto que sobra na nossa oração, as petições, talvez a gente vai pedir o que a gente realmente precisa de fato. Não vai sobrar muita coisa dos problemas. O tamanho deles vai diminuir bastante, não vai? Mas isso é assim, é todo dia. No versículo 7, ele diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela não é produzida por nada humano. Ela é paz de Deus. Nada que eu possa fabricar, que alguém possa pensar aqui, vai me dar paz de Deus. E diz lá também, ela não pode ser explicada, diz lá no texto, ela guardará seu coração e sua mente. Sabe o que é o guardar aqui? É cercar, é montar guarda em volta do teu coração. É essa expressão usada lá. Montar guarda em volta da tua mente e do teu coração. Claro que tem a tua parte nisso. E diz lá o texto que a paz de Deus vai guardar. A tua parte, e aí que eu fiquei nesse texto. Porque eu identifiquei o que estava acontecendo muito comigo. Olha o que diz o versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Concentrem-se nisso. Nisso que vocês devem pensar, como diz outras versões também. É nisso que a gente deve pensar. É isso que deve tomar conta da nossa mente. Isso deve lotar a nossa mente. Essas coisas aqui. Quando eu estava conversando com a Camila, eu percebi que algumas coisas estavam me incomodando muito em relação a outras pessoas, em relação ao que eu estava lendo, as informações que eu estava acumulando na minha mente. E como aquilo eu já estava acordando com aquelas notícias na cabeça, enfim, para dar um exemplo, eu recebia notícias de uma pessoa que é madura na fé. Eu acredito muito mais madura e muita experiência, muito mais do que eu respeito muito. E essa pessoa começou a me mandar algumas mensagens pelo WhatsApp, dizendo assim, e manda para um grupo, de pessoas que eu sei, dizendo assim: não sei se isso é verdade, mas se for, tem que dar uma olhada nisso. Aquilo se tornou tão comum. Eu fui bombardeado por informações. Daqui a pouco eu lia o jornal, eu vi um noticiário, coisas diferentes, alguém me dizia,
porque o fulano de tal disse isso, porque aquele falou aquilo outro. E aí uma pessoa que poderia me instruir com uma coisa muito biblicamente correta me coloca isso. Eu comecei a conversar com ele. E a minha tristeza é que isso não adiantou nada. Na minha opinião, a pessoa que compartilha, e não é uma opinião minha, se eu compartilho uma mentira, que já é comprovada como uma mentira, ela está mentindo. Ela está sendo usada por alguém que não é Deus. Difamação, tantas coisas estão envolvidas nisso. E eu acho que isso não é só na minha vida que acontece, talvez isso seja comum também estar acontecendo contigo. A gente deve pensar no que é verdadeiro. É isso que diz nesse versículo. O que é verdadeiro? É nisso que eu devo pensar. É mentira? Devo eliminar. O que é verdade? Ah, mas é difícil saber a verdade hoje em dia. É verdade. É difícil saber o que é verdadeiro hoje. O que eu devo saber que é verdade? A palavra. A palavra é a verdade. Ela é meu balizador. Qualquer coisa fora disso pode ser uma informação técnica, pode ser um assunto geral, mais diverso possível. Pode ser falar mal de um jogador de futebol. Se é isso que toma a conta da tua mente, é um problema. O que tem ocupado a tua mente? Pense no que é justo, o que é correto. É nisso que a gente deve pensar. E não ficar pensando em como dar um jeitinho para ganhar alguma vantagem, alguma coisa, em algum negócio, ou numa conversa. Ou como é que eu vou contar essa situação para não contar bem tudo? Numa conversa com a minha mulher, com meus filhos, com meu chefe, com meu colega. Não, pensa no que é verdade, pensa no que é justo e correto. Pensa no que é puro, no que é casto, como diz numa outra versão. Imoralidade que toma conta da cabeça, ela se torna uma ação no futuro. Pensa no que é amável. O que é amável são as atitudes que revelam se a gente pensa em coisas amáveis. O que sai da nossa boca vai se refletir no tratamento que eu dou a uma outra pessoa. Tudo que é admirável ou de boa fama, como diz também. Que testemunho tenho dado? É admirável eu pensar em determinado assunto? Hoje é muito comum e é muito engraçadinho. Existe até livros, ou uma frase famosa. Ah, bom, agora eu vou ligar o botão de... E aí uma palavra que começa com F, 3 pontinhos. Vou ligar o botão do tô nem aí. Tô nem aí? Eu tô nem aí porque é errado. É para isso eu tenho que estar nem aí. Porque é errado. Eu devo pensar no que é admirável. É admirável fazer determinada coisa? É nisso que eu vou me concentrar. É nisso que eu vou pensar. Pensar no que é excelente, digno de elogio, é nisso que eu devo pensar. Não para ganhar um elogio, mas pensar em coisas boas. Ações futuras que eu possa fazer alguma coisa para desenvolver coisas boas, que são dignas de elogio. Isso deve ocupar minha mente. Sabe por quê? O versículo seguinte ele dá a resposta. Versículo 9, nosso último versículo que a gente vai ler hoje. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. O que é aqui a prática? Por quê? Porque aquilo que está tomando conta da nossa mente, do nosso coração, é aquilo que a gente vai fazer. Salvo algumas exceções, porque Deus nos protege muitas vezes e Ele pede que a gente faça algumas coisas, ou que alguém nos ajuda. A gente não fazer bobagem, por exemplo, quando a gente está pensando em muita bobagem. Continue a praticar. Diz lá na palavra também que a gente deve se tornar praticante da palavra, não somente ouvinte, que a gente acaba se enganando, achando que é uma coisa e na verdade é outra. Não é ser só um estudioso, não é só ter a Bíblia embaixo do braço ou no celular,
não é só ficar ouvindo e conhecer a palavra até através de outras pessoas, mas ser imitador, como ele diz ali, é ser não só teórico, é fazer, é praticar, colocar em prática. E olha que interessante, no versículo 7, ele coloca que a paz de Deus, ela vai guardar o coração e a mente, se a gente orar, entregando aquelas nossas petições e as súplicas, com ação de graças. Mas depois que a gente mantém os pensamentos cativos a Deus, como diz um texto, pensamentos puros, verdadeiros, aquilo que a gente leu até agora, e colocar tudo em prática, olha a consequência. Agora não é a paz de Deus. Então o Deus da paz estará com vocês. Olha que legal isso. Interessante, né? É conviver com Deus. Por causa disso, por causa essa é uma consequência. Mas por que eu devo então, puxa vida, então não posso mais pensar em nada? Não posso ouvir uma piadinha? Eu não posso, uma piadinha maldosa, né? Não posso ter humor na minha vida? O que eu faço então com os meus pensamentos? O que eu posso assistir então? Sinceramente, tem coisas que eu parei de assistir na TV porque, apesar de gostar de cinema, gostar de produções, coisas muito bem feitas e produzidas, histórias mirabolantes, e enredos e roteiros muito interessantes. Mas as imagens que ficavam para mim depois não eram nada puras. Elas complicavam. Então é melhor não fazer. O relacionamento com Deus. Aqui em casa a gente tem dividido as tarefas, né, atualmente. E eu fiquei com boa parte da cozinha nesse período agora. E cada vez que eu cozinho, no meio-dia, eu sei que daqui a pouco vem a pergunta de algum dos tampinhas, né? Ô pai, eles perguntam assim, ô pai, o que tem de hoje? O que a gente vai comer hoje? O que tem de hoje? Aí eu digo o que é. Às vezes vem beiço, às vezes vem, de novo. Às vezes resmungo, às vezes diz, eba, que bom. E aí depois quando a gente vai para a mesa, serve o prato, a pessoa começa a comer, e daqui a pouco vem assim, faltou sal aqui. Eu puxo a vida, fico pensando nas vezes que eu faço isso com Deus, né? A minha gratidão a Ele. Às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, como eu prefiro o tempo que eu estou na minha salinha lá trabalhando e aparece um dos filhos só para dar um abraço, para dar um oi e depois sai de novo. Ou então quando um deles me chama, ou os dois, né, me chama assim, pai, falta muito ainda para tu trabalhar? Eu digo, por quê, filho? Não, só queria passar um tempinho contigo. Puxa vida, né? Uma relação de pai e filho é o que a gente deve ter com o nosso Deus. Desejar a presença dele. Como diz nesse versículo, então Deus da paz estará com vocês. É isso, sabe? É conviver com Ele. É fazer coisas que estão ao nosso alcance, que permitem esse convívio. É manter a mente no lugar certo. É ter as atitudes certas. É praticar as coisas que a gente aprende dele. Tem um versículo que é inspiração para uma parte da música que foi tema para esse ano, que a gente tem cantado pouco, né? Em breve vai sair uma gravação oficial disso, para a gente poder acompanhar em casa. Mas tá lá em Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se tu teve essa experiência com Jesus, de reconhecer o perdão, de reconhecer a obra dele na cruz, tu é nova criatura. Eu sou nova criatura. Vale
Vale deixar de lado algumas coisas que me são prazerosas por um tempo. Vale muito a pena. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se tu não conhece Jesus ainda, está ouvindo hoje, que loucura é essa palavra? Experimenta viver com Jesus e ouvir dele o perdão, aceitar o perdão dele. Adorar não é cantar, é viver para agradar a Deus. É para isso que a gente foi criado. Depender dele, desejar a presença do Deus da paz. Era disso que eu estava precisando, lembrar disso. Naqueles dias de bombardeio, de notícias, de informações, é buscar o Deus da paz. E buscar estar com o Deus da paz. É disso que eu preciso todo dia. Eu deixo 2 perguntas aqui, antes de terminar com a música. Onde tu tem buscado a tua paz? É na razão? Em conhecer todos os assuntos? Nos livros, nos remédios? Em algum vício? Ou é em Deus? Onde tem buscado a paz? Tem entregue para Ele tua súplica? Tem adorado a Ele? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é: o que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado a tua mente a ponto de pecar contra Deus? Ou em pensamento ou em ações? O que tem te desviado do caminho? E é difícil de largar às vezes. Coloca diante dele. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que nos ajuda a lembrar. O Espírito Santo está aí para nos lembrar das coisas que a gente tem aprendido dele. Precisamos ter mais comunhão com essa palavra. Precisamos ocupar a nossa mente, lotar a nossa mente da verdade da Bíblia. O restante a gente precisa saber o suficiente para viver nesse mundo aqui e para saber como desempenhar o que Deus espera de nós. A gente deve sempre buscar o lugar certo. Essa é a palavra para hoje. Eu espero que tenha sido bênção para a tua vida também, assim como foi para mim. Como foi importante eu ter esse chacoalhão também. Eu quero orar contigo agora. Fecha teus olhos. Baixa a cabeça. Coloca diante dele o que precisa ser mudado no teu coração. Pede ajuda para ele. E eu quero orar. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra tão clara, pela tua palavra sempre presente, sempre à disposição. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina. Muito obrigado pelo teu Espírito que nos lembra dessas coisas. Muito obrigado por essa igreja, pelos nossos irmãos que não nos deixam andar sozinhos. Muito obrigado pelas pessoas que nos exortam, pelas nossas companhias. Muito obrigado porque o Senhor tem nos edificado, mesmo nesse período, ou principalmente nesse período que a gente tem vivido coisas tão diferentes. Eu te louvo e te peço a tua ajuda para que a gente, de verdade, te conheça mais e viva contigo. Que as nossas escolhas elas sejam baseadas na tua palavra e no que o Senhor espera de nós. Que a gente entenda que isso que é bom, isso é o melhor para nós. Nos ajuda sempre a lembrar disso. Nos ajuda também a levarmos a tua mensagem. A nunca parar de fazer isso. Não importa as circunstâncias. Nos ajuda, nos incomoda nisso, Senhor. E nos ajuda também nessa semana, com tantas coisas aí na mente, tantas tarefas, tantas atividades que a gente tem. Um novo semestre começando, depois de um semestre tão atípico. Nos guarda, Senhor. Nos protege do inimigo e queremos a tua companhia na nossa vida. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. A música que a gente cantou no início do ano, ela fala sobre não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Me ensina a te amar de todo o coração, como a gente viu semana passada, semana retrasada, como a gente deve se achegar ao nosso Deus. Só para a gente lembrar,
teu amor me alcançou. Teu sacrifício me libertou. A morte trouxe pra vida. Teu Espírito ajuda a viver. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nova criatura sou. Conhece meus caminhos e as minhas intenções. Molda meu coração. Ensina-te a amar de todo o coração, toda a minha alma, todas as minhas forças. Quero dedicar não só meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Enche-me com teu Santo Espírito. Quero transbordar desse amor. Usa a minha vida pra teu louvor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Enche-me com teu Santo Espírito. Quero transbordar desse amor. Usa a minha vida pra teu louvor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Ensina-te a amar de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Eu quero dedicar não só meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Ensina-te a amar. Uma abençoada semana. Contamos sempre com a presença do Deus